Ó crentes, buscai o consolo através da paciência e do salá. Certamente Allah está com os pacientes. E não chameis de mortos a quem foi morto no caminho de Allah. Não, estão vivos, mas não vos apercebeis. E realmente testar-vos-emos com algo do medo, da fome e da redução ou perda de riquezas, de vidas e de frutos. E dá boas novas aos pacientes, aqueles que, quando uma aflição os atinge, dizem: certamente nós pertencemos a Allah e certamente nós a Ele retornaremos. Esses são aqueles sobre quem há bênçãos e misericórdia do seu Senhor, e esses é que são os orientados. Certamente, os montes As-Safa, Al-Marwa, são dentre os símbolos estabelecidos de Allah. Portanto, quem fizer Hajj ou Umrah, peregrinação à casa, não há pecado para ele em circundá-los. E quem voluntariamente faz o bem, então certamente Allah é apreciativo, sábio. Certamente aqueles que escondem o que revelamos das evidências e orientação, após as termos esclarecido no livro às pessoas, a esses Allah os amaldiçoa, e os amaldiçoadores também os amaldiçoam, exceto aqueles que se arrependem e se corrigem e declaram a verdade. A esses os perdoarei. E eu sou o constante aceitador de arrependimento, o misericordioso. Certamente, aqueles que descreram e morreram enquanto eram descrentes, sobre esses haverá maldição de Allah, dos anjos e de todos os humanos, na qual permanecerão eternamente. O castigo não lhes será aliviado, e nem lhes será dado adiamento. E vosso Deus é o único Deus. Não há divindade exceto Ele, o clemente, o misericordioso. Certamente, na criação dos céus e da terra, na alternância da noite e do dia, nos navios que navegam no mar, com o que beneficia as pessoas, na água que Allah faz descer do céu, com a qual reaviva a terra após estar morta, em todos os animais que espalha nela, na variação dos ventos e nas nuvens subservientes entre o céu e a terra. Em tudo isso, realmente há sinais para um povo que raciocina. E, ainda assim, entre as pessoas, há quem toma outros para a adoração, além de Allah, amando-os como deveriam amar a Allah. Mas os crentes são mais fortes no amor a Allah. E, se os injustos vissem e verão, quando encararem o castigo, que toda a força pertence a Allah e que Allah é severo no castigo, não tomariam outros para a adoração. Quando virem o castigo, os líderes que foram seguidos desassociarão daqueles que lhes seguiram e romper-se-ão com eles as relações. E aqueles que seguiram dirão: se tivéssemos mais uma chance na vida mundana, desassociaríamos deles como desassociaram de nós. Assim, Allah lhes mostrará suas más ações como causa de remorsos contra eles, e eles não poderão sair do fogo. Ó gente, comei do que há na terra, que seja lícito e bom, e não sigais os passos de Shaitã. Certamente ele é para vós um inimigo declarado. Apenas vos ordena a maldade e a obscenidade, e que dizeis contra Allah o que não sabeis. E quando lhes é dito: segue o que Allah revelou, respondem: não, seguimos somente aquilo sobre o qual encontramos nossos pais a fazer. Acaso seguirão ainda que seus pais nada compreendessem e nem estivessem orientados? E o exemplo dos descrentes é como o exemplo do pastor que chama o rebanho que não ouve senão vozes e gritos, mas nada percebem. São surdos, mudos, cegos, portanto, não compreendem. Ó crentes, comei das coisas boas que vos provemos e agradecei a Allah se é somente a Ele que adorais. Apenas vos proibiu a carniça, animal morto sem abate, o sangue, a carne de porco
e tudo em que tenha sido invocado o nome de outro para além de Allah. Mas quem for forçado por fome extrema ou risco de morte, sem querer desobedecer e nem transgredir, então não há pecado para ele. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. Certamente, aqueles que escondem o que Allah revelou do livro e trocam-no por um valor baixo, esses não alimentam os seus estômagos senão com o fogo. E Allah não lhes falará no dia da ressurreição, e nem os purificará, e para eles haverá um castigo doloroso. Esses são aqueles que compraram a perdição com a orientação, e o castigo com o perdão. Que paciência eles terão contra o fogo! Isso porque Allah revelou o livro com a verdade, e certamente aqueles que criaram divergências acerca do livro estão em profunda oposição. A virtuosidade não consiste apenas em voltar vossos rostos em direção ao Oriente ou ao Ocidente, mas a verdadeira virtuosidade é a de quem crê em Allah, no último dia, nos anjos, no livro e nos profetas, e, estando saudável e receando a pobreza, dá a riqueza apesar de amá-la para os parentes, os órfãos, os necessitados, o viajante sem recursos, os pedintes e na libertação de cativos, e é constante no salá e dá o zaká, e dos que cumprem seus compromissos quando prometem, são pacientes na miséria, na adversidade e durante a guerra. São esses os verazes na fé, e esses é que são os tementes, ó crentes. Foi-vos prescrita a lei da retaliação no assassinato, o livre pelo livre, o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher. Mas o assassino que tiver algum perdão do seu irmão ou herdeiro da vítima, então que se prossiga adequadamente e lhe indemnize com bondade. Isso é um alívio e misericórdia do vosso Senhor. Mas quem transgredir depois disso, do perdão, terá então doloroso castigo. E para vós há proteção de vida na lei da retaliação, ó dotados de inteligência, para que vós temais. Foi-vos prescrito o testamento com justiça para os pais e os parentes mais próximos, se deixar bens quando a morte se aproximar a um de vós, um dever sobre os tementes. Portanto, quem o alterar após tê-lo ouvido, compreendido o testamento, então o pecado disso será apenas para aquele que o alterar. Certamente Allah é ouvinte sábio. Mas quem recear do testador algum favoritismo ou pecado e corrigir o testamento para fazer justiça entre eles, herdeiros, então não há pecado para ele. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. Ó crentes, foi-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos vossos antepassados, para que possais tornar-vos piedosos. Jejuai por dias contados, mas quem dentre vós estiver doente ou em viagem, então está desobrigado e que jejue o mesmo número de dias posteriormente. E, para aqueles que o possam suportar, que paguem fidyá, compensação, alimentando um pobre. Mas quem de livre vontade fizer o bem, então isso é melhor para ele. Ainda assim, jejuar é melhor para vós se soubesseis. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão, guia para as pessoas, evidências da orientação e o critério entre o bem e o mal. Portanto, quem dentre vós presenciar o mês, que o jejue, e quem estiver doente ou em viagem, então está desobrigado e que jejue o mesmo número de dias posteriormente. Allah vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade, para completardes o período de jejum
para enaltecerdes Allah pelo que vos guiou e para que vós possais ser gratos a Ele. E quando meus servos te perguntarem acerca de mim, então diz que certamente eu estou próximo, atendo à invocação do suplicante quando me invoca. Portanto, que me obedeçam e creiam em mim, para que eles se encaminhem. Foi-vos tornado lícito ter relações sexuais com vossas mulheres nas noites de jejum. Elas são como vestimenta para vós e vós sois como vestimenta para elas. Allah sabe que vós enganáveis a vós próprios, mas aceitou vosso arrependimento e vos absolveu. Portanto, agora tendes relações sexuais com elas à noite e procurai o que Allah vos destinou. E comei e bebei, até que o fio branco da aurora se distinga para vós do fio preto da escuridão. Depois, completai o jejum até a noite, e não tendes relações sexuais com elas enquanto vós estiverdes em itikaf, retiro em devoção nos masjids. Tais são os limites traçados de Allah. Não vos aproximeis disso. Assim, Allah esclarece seus versículos às pessoas, para que elas possam temer. E não consumais injustamente vossas riquezas entre vós, nem as dai em suborno às autoridades para consumirdes pecaminosamente parte dos bens alheios, enquanto vós sabeis que é pecado, ó Muhammad. Perguntam-te sobre os novilúnios. Diz, são tempos designados para servir de indicação às pessoas e o Hajj. E a virtuosidade não consiste em entrardes nas casas pelas suas traseiras, mas a virtuosidade é de quem teme. Entrai nas casas pelas suas portas frontais e temei a Allah para que vós possais prosperar. E combatei pela causa de Allah aqueles que vos combatem, mas não transgridais. Certamente Allah não gosta dos transgressores. E aos que vos atacam, matai-os onde os encontrardes e expulsai-os de onde vos expulsaram. E o fitna, perseguição religiosa, é pior que o homicídio. E não os combatais junto ao masjid sagrado, até que vos combatam aí. Mas, se vos combaterem, então matai-os. Assim é a retribuição aos descrentes que vos atacam. Mas, se desistirem de atacar, então sabei que, certamente, Allah é perdoador, misericordioso. E combatei-os até que não haja fitna, perseguição religiosa, e prevaleça a religião de Allah. Mas, se desistirem, então não haverá hostilidade, exceto contra os injustos.